Tá, meninas. Eu já vinha pesquisando há vários dias, assim, né? Desde que a gente começou as pregações sobre as mulheres da Bíblia. E aí eu queria falar um pouquinho de Maria, mãe de Jesus. E quando eu fui pesquisar, né, eu achei assim que eu ia achar muita coisa sobre Maria. Que eu ia ter dificuldade de escolher ou de ver realmente a história certa que eu ia trazer. E aí, para minha surpresa, Maria, ela é muito pouco citada na Bíblia, assim, né, como uma mulher mãe de Jesus, né. E então eu tive bastante dificuldade, assim, para preparar algo que vocês podem até ver que não é muito. E todo mundo, acho que conhece a passagem na Bíblia, né, que fala, né, de quando ela foi escolhida, né. Então eu nem trouxe a palavra dali, eu trouxe só o resumo mesmo do que eu pesquisei, porque de repente vai ter algo aqui que de repente vocês nunca ouviram falar, né, da história real dela, né, desde que ela... Então eu vou começar e aí conforme eu vou lendo eu vou colocando, né, e se alguém tiver algo para colocar também, pode ficar à vontade de falar, né, porque tudo é crescendo. Então diz assim: Maria teria vivido na Galileia no fim do século AC, né, antes de Cristo, e início do século depois de Cristo. É considerada pelos cristãos como a primeira adepta ao cristianismo. Quando eu fui procurar, eu achei muita coisa, mas toda relacionada a Maria, mãe de Jesus, lá da Igreja Católica, né? Nossa Senhora. Então, é o que a gente mais acha, é a história dela como Nossa Senhora. O Novo Testamento começa o seu relato da vida de Maria com a anunciação, quando o anjo Gabriel apareceu a ela, anunciando que Deus a escolheu para ser a mãe de Jesus. Maria era uma jovem que morava na cidade de Nazaré. Ela estava noiva de um homem chamado José, mas ainda não tinha casado quando o anjo falou com ela. O anjo se chamava Gabriel e contou a Maria que ela era abençoada porque Deus a tinha escolhido para dar à luz ao Salvador do mundo. Isso fala lá em Lucas 1, 30, 20, 33, depois se alguém quiser anotar, né, e conferir. Esse era o rei prometido por Deus, que os judeus esperavam há vários séculos. Maria ficou um pouco confusa sobre como poderia ter um filho se ainda era virgem. Então o anjo Gabriel explicou que a criança seria gerada pelo Espírito Santo, não por meios naturais, porque a criança seria verdadeiramente o Filho de Deus. Como prova que aquilo que dizia era verdade, o anjo contou a Maria que sua prima Isabel, que era estéril e idosa, também iria ter um filho em breve. Daí isso tem lá em Lucas 1, 3, 5, e depois em Lucas 2, 6, 7. Momentos em que Jesus se refere a sua mãe como mulher. Aqui eu peguei assim alguns momentos que na Bíblia fala, né, e que Jesus fala, né, de Maria como mulher. Eis, mulher, eis aí seu filho. Isso fica lá em João 19, 26. E depois, mulher, que... Com licença. Bom dia. Que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. João 2, 4. Deus, em sua plenitude de poder e onisciência, poderia ter escolhido outra forma para Jesus ter vindo à Terra. No entanto, preferiu dar a si mesmo o direito de ver seu filho chamando alguém de mãe. A primeira vez em que Jesus manifesta
o termo mulher, manifesta o termo mulher, ao se referir a Maria, é na sua primeira aparição pública depois de ficar 18 anos no convívio com ela em casa como carpinteiro, que é lá no início da história, né, que começa, né, que José, né, ele era um carpinteiro, e aí depois Jesus ele teve um tempo, né, até ele sair para fazer o chamado mesmo do pai, né, trabalhando de carpinteiro. A segunda vez é em derradeiro momento na cruz, que eu creio que esse deve ter sido assim, o pior momento para ela, né, como mãe, porque a gente passa, né, nossos aflições com os nossos filhos, quando eles caem, quando começam a andar, que eles caem, a primeira coisa, sempre geralmente a primeira coisa eles batem a boca, e às vezes é um cortezinho de nada e a gente vê o sangue e a gente já se apavora e a gente já quer correr, né? E aí eles estão brincando. Eu não tive muitos problemas assim de correr para o hospital para levar ponto com meus filhos, mas eu via, né? Às vezes uma vizinha, uma prima, e aquilo ali dói na gente mais do que dói neles. Então vocês tentem imaginar agora essa cena na mente de vocês, tudo aquilo que Jesus passou, né? E ela estando ali, né? Assistindo aquilo ali, vendo ele sendo apedrejado, né? Vendo ele sendo torturado. E aquela cena daquele filme que eles fizeram, que quando eu olhava aqueles filmezinhos de Sexta-feira Santa, né? Que era aquelas cenas ali que, né, sei lá, acho que eles batiam até com uma cordinha ali, com alguma coisa, e quando eles colocaram aquele filme lá, que foi bem pesado e a gente tem que assistir, né, e tentar imaginar lá naquele tempo, né, não na época até nem pensei como mãe dele, mas sim, né, sabendo que ele estava ali passando por tudo aquilo para nos salvar, né? Para pagar os nossos pecados. E aí agora estudando, vendo um pouquinho da história de Maria e me colocando, nos colocando no lugar dela como mãe, e ela vendo tudo aquilo ali, ela não poder fazer nada, né? E nem adiantava, mesmo que ela quisesse fazer algo, porque ele estava passando por aquilo ali em obediência ao pai, né? Ele poderia se negar, ele poderia dizer que ele não queria fazer aquilo ali. Por que eu tenho que ser sacrificado por todo mundo? Mas ele, em obediência ao pai, ele foi até o final, né? E sempre pedindo pro pai perdoar aqueles que estavam fazendo a maldade para ele, porque eles não sabiam o que faziam, né? E daí, será que a gente, como mãe, a gente teria essa mesma força, essa mesma consciência? Eu acho que mais incrível é que ela não se revoltou contra Deus, né? Sim. Porque imagina Deus dizer para ela que ela era bem-aventurada e depois na hora ela passar por tudo aquilo ali. Como assim que eu sou bem-aventurada? E agora olha o que está acontecendo com meu filho. E ela não se revoltou contra Deus, né? Ela simplesmente ficou ali, obedeceu, serena, né? Sofreu, mas não se revoltou, né? Sim. Isso aí que eu achei. Sim, e é isso que eu fiquei meditando, assim, né? Até que ponto nós, mulheres, né, carne, até que ponto a gente teria esse mesmo, sei lá, não é sangue frio, não é, mas eu acho assim que ela sabia. Obediência, né, eu acho. É, obediência, e ela sabia, né, que o filho que ela tinha gerado não era dela, né? Então, ela aceitou aquilo ali em obediência a Deus, né? Eu acho que ela deve ter se sentido, assim, bem importante, né? Abençoada, que nem diz aqui, né? Abençoada por ser, assim como a gente, quando a gente recebe algo de Deus, uma resposta de oração,
a gente se sente abençoada também, porque a gente está vendo o amor de Deus sobre nós e está vendo que Ele está nos cuidando, Ele está nos ouvindo, Ele está nos abençoando, né? Porque eu creio que cada uma aqui já teve essa experiência com Deus, né? De pedir algo e Ele atender o pedido, né? De orar por alguma coisa, até pelos nossos filhos, né? E qualquer outro motivo. E agora a gente está entrou nessa campanha ontem da oração ali do 333, né? E tá sendo bênção já, né? Assim, eu e Joésia, a gente colocou os mesmos propósitos, as mesmas pessoas que hoje estão na nossa volta, praticamente são os mesmos. Então a gente orou agora de manhã, daí agora durante o dia ele tira um tempo, eu tiro outro, de noite a gente encerra a nossa oração orando junto, né? E aí eu vejo assim, ó, que o mundo, ele tá tão vazio, ele tá tão frio, que ainda bem que o nosso pastor, assim, que Deus, ele coloca essas ideias, né? Essas coisas que só pode ser de Deus, assim, nesses tempos tão difíceis que a gente está passando, né? De fazer com que a gente tire esse tempo, aqueles que ainda não têm o hábito de orar durante o dia, então que isso vai servir para que aprendam, né? E até que pena que são poucos dias, podia até ser mais, né? E aí mais o relógio de oração, né? Que eu creio que eu acho que todas aqui devem estar incluídas, porque como são todos os ministérios, então eu acho que todos vão ter oportunidade também, que é uma coisa que a gente está precisando, né? A gente está precisando desse avivamento, né? A gente está precisando desse... Porque aqui na volta as coisas pioraram muito, né? Em relação à prostituição, drogadição. E aí, que nem o pastor falou, a gente baixou a guarda, né? Baixou a guarda, né? Porque a gente, enquanto a gente estava, né, todo mundo naquele fervor de oração das 6h30, 7h30, né, em torre. Então eu acho que tem que fazer isso. Tem que fazer essa coisa, primeiro ser uma obrigação e depois virar algo prazeroso pra gente, né? Porque quando a gente começa a ter o hábito de orar, daqui a pouco isso não é mais uma obrigação, daí a gente já faz com prazer, a gente faz com vontade, porque quando tu ora e tu vê o resultado, né, tu fica feliz, e aí tu começa a agradecer. E se tu ora e tu não vê resultado, é porque alguma coisa tá errada. E aí vem aquela questão da pregação de domingo e de terça, né? Lá do Leandro, né? Da onde, né? Foi da onde, né, que você caiu. E aí a gente tem que fazer essa análise na nossa vida, né? Como é que tá a tua vida com Deus? Quando tu começou, como é que era? E aí depois as coisas vão melhorando, as coisas vão estabilizando e a gente vai deixando tudo. Agora eu não preciso, né? Então, essa questão é muito importante, a gente voltar a ter esse avivamento, né? E aqui para encerrar essa parte da Maria, porque eu fiquei até chocada, assim, de não ter muita coisa, né, falando sobre ela, né? E não tem muita coisa, e o quanto que ela é idolatrada, né? Sim. O quanto se fala nela, né? Porque quando a gente é católico, meu Deus, né? A gente aprende a idolatrar ela e a gente nem lembra de pedir as coisas para Deus e muito menos colocar Jesus no meio da nossa oração. E aí quando a gente, né, se converte e vê que realmente ela só é uma mulher, né? Uma mulher comum, e aí a gente fica pensando, meu Deus, como assim? Uma mulher comum, se ela gerou o Filho de Deus, né? Mas é que na verdade é Deus e Jesus e não tem, e ponto. Não tem meio termo, não tem, né? Não tem intermediários.
não tem intermediários, né? O que eu acho interessante na história da Maria. Jesus. O que eu acho muito interessante na história de Maria é porque ela sabe exatamente o papel que ela tem. Ela sabe que ela é portadora das bênçãos, ela tá como um canal, né, ali. Ela sabe exatamente o papel dela. Depois que as pessoas começaram a idolatrar ela, mas ela sabia o papel dela. Quando Jesus transformou a água em vinho, ela estava lá. Quando Jesus estava na cruz, ela estava lá. Né? O outro dia, quando foram lá no sepulcro ver, ela estava por lá. Então, assim, ela estava o tempo todo, mas ela sabia exatamente quem ela era e o papel que ela tinha. Nem mais, nem menos. É somente aquilo que Deus tinha preparado para ela. Né? Ela sabia que o filho era dela, mas não era dela. Então ela conseguiu exatamente fazer, eu queria a vontade de Deus, exatamente o papel que ela tinha para fazer. Se avançasse mais, não, talvez ela atrapalhasse o ministério de Jesus. Ou se ela fosse menos, talvez ela não tivesse aceitado a proposta do anjo Gabriel. Então ela tinha exatamente consciência de quem ela era, eu imagino, e do que ela estava fazendo ali. Que era somente cumprir o pedido de Deus na vida dela, cumprir a missão que Deus tinha para ela. E ela foi com isso até o fim. Seja na hora da dor, seja na hora da festa, na multiplicação, na transformação da água para o vinho. Então ela acompanhou todo o ministério de Jesus. E sabendo exatamente qual que era o lugar dela, né? Então acho que isso para nós é importante também, no sentido de saber qual a minha missão, o que eu estou fazendo aqui, né? O que Deus tem para mim, exatamente que lugar que eu preciso ocupar. Na minha casa, no ministério, com os filhos, com o marido, porque a gente precisa saber como que nós vamos agir, qual que é o nosso papel. A hora de falar, a hora de calar, a hora de chorar, a hora de rir. A gente tem que estar sempre com muita sabedoria do Senhor para saber como agir. E eu creio que a Maria teve muita sabedoria, ela não resistiu à missão, ela aceitou, era uma jovem adolescente, né? Então, assim, as circunstâncias totalmente adversas, que ninguém tinha passado na vida ainda, ela passou, ela iniciou, estreou, né? Porque ela tinha uma missão sobrenatural, mas ela não deixou de fazer o natural também, né? Ela acompanhou as duas coisas. E eu acho que isso que falou, Mário, também em relação ao nosso papel de igreja, como de oração e tudo mais, né? Essas duas coisas, a gente também não orar só por nós, mas também lembrar de orar pelas outras pessoas, né? Às vezes é o caso de nós colocar a nossa dor no bolso e orar pelos outros, né? Então acho que é isso, esse movimento duplo, vamos dizer assim, orar pela igreja, por todos aqui, mas orar por todos e orar por nós também. Eu acho que na pandemia a gente ficou muito frágil, né? Na verdade, olhando para a nossa dor. E como foi importante aquele tempo de interceder pelos outros também. Na minha dor não é maior que a do outro, cada um tem a sua dor, né? E a gente precisa se ajudar nesse sentido, né? E a Maria, eu creio assim que ela teve muita sabedoria de Deus, ela teve muita consciência de que ela ouvia Jesus, mesmo sendo mãe, aquela hora quando ela foi lá tentar intervir, né? Ali quando teve a transformação da água para o vinho, Jesus falou, olha, não é chegada ainda a minha hora, calma, né? E ela também soube ouvir. Mas também ela tem papel de mãe, quando Jesus se perdeu lá, que ficou lá no templo com 12 anos de idade, ela também foi lá e meu filho, onde é que tu tá? Nós estamos 2 dias te procurando, né? Então assim, ela fez aquilo que a gente faz como mãe também. Então ela soube ter esses dois momentos, o momento de mãe, de estar junto, cuidando, mas também saber que ele tinha uma missão sobrenatural, porque ela precisava obedecer, né? Então realmente ela teve muita iluminação de Deus, assim, mas ela não se colocou nunca como mais importante, né? As pessoas depois aqui idolatraram ela, mas ela em si, sim, a adoração dela era para Deus, a vida dela era dedicada ao Senhor. Eu não sei que parte disso as pessoas do mundo esqueceram, né? Não tem o cântico de Maria? Tem, né? Sim. Pois é, onde ela adora Deus, imagina, então ela mesma não se via como a mais importante. Eu fui procurar um louvor, né, tipo referência e só tem assim, ó, não é Maria, mãe de Jesus, é a Nossa Senhora, né? Então não tinha assim nada, algo específico ali, né, que nem a gente, por isso eu escolhi aquele ali das mulheres em geral, então, da Bíblia, né? E quando a Lu falou ali que a gente tem que
ver a dor do outro, foi a mesma coisa que ela. Tu imagina, naquele momento, ela não pôde ficar chorando a dor dela. Ela não pôde ficar lá se lamentando, né, pela dor que ela deveria estar sentindo naquele momento. Não, ela foi forte, né, ela foi corajosa, né, e ela acompanhava ele de longe, né, porque nós, quando a gente vê um filho fazendo algo, né, bom, que nem ali no caso, quando Jesus ele saía para evangelizar, para curar, né, em nenhum momento na Bíblia a gente viu ela se gloriando, né, ai, aquele ali é meu filho, aquele ali, né, e não, ela sempre ficava lá no cantinho dela, até todos aqueles, os que mais andavam próximo dele, eram os discípulos e às vezes outros ali, né, da volta, mas ela estava sempre de longe, talvez intercedendo como nós, né, talvez não, com certeza intercedendo, orando por ele, assim como a gente faz quando nossos filhos saem de casa, que a gente não pode mais estar ali do lado deles acompanhando. A nossa função é ficar observando eles de longe e orando e intercedendo por eles, né, pedindo para Deus guardar eles. E teve uma parte ali também que eu achei, só que eu não coloquei aqui porque eu também não sei até que ponto aquilo ali é verdadeiro, talvez se vocês já ouviram falar, vocês possam me ajudar, que diz que Maria não morreu, ela foi pro céu direto, assim, né? Então isso eu não sei, eu quero, né, pesquisar mais sobre isso, né, que teve uma parte da minha pesquisa lá que eu procurei na internet e ali dizia que ela não morreu, tipo, né, morte, enterrar, coisa, não, ela simplesmente foi direto pro céu. Então não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Não, né? nunca falei. Então provavelmente, então, mas eu ainda vou procurar ver. É que daí tem bastante estudo, né? Sim. Eles estudam, né? Daí deve ter algum momento ali na Bíblia, né? Que deve ter falado. E às vezes tem coisas que os próprios, quando a gente vai estudar, coisas assim, que eles dizem que não foi colocado na Bíblia, né? Sim. Não E se sei. não, e é aquela coisa, se não foi colocado na Bíblia, como é que a gente vai Acreditar. não ter uma certeza? Por isso que quando eu estava fazendo, vocês não têm ideia de quantos rascunhos eu fiz, né? Até chegar numa parte que é onde eu fui vendo na Bíblia que realmente, ó, se quem quiser ir ali vai achar isso, porque não adiantava eu vir aqui trazer algo que não é verdade, que não é verdadeiro, né? Porque é a mesma coisa que a gente contar uma história da gente que não é verdadeira. Então a gente tem É a mesma coisa que a Igreja Católica faria, né? Faz às vezes. Sim. Eles colocam como verdade coisas que não estão na Bíblia, né? Então, eles passam a verdade deles e a verdade que eles acham, o achismo. Ah, eu acho que foi assim. aqui a gente tudo a gente Tem que se guiar pelo que está aqui, né? Porque Sim. aqui é a verdade, é a vida, né? Se não está aqui, é porque o pai não quis. Né? Se a gente, só isso aqui já é o suficiente. É isso, tem que ser o nosso manual, né? nada do que está aqui é por acaso, né? E a gente diz, por que está escrito isso? Isso aqui é por alguma coisa tem, né? Às vezes um dia pode não falar contigo, mas no outro dia tu já falou contigo, né? É isso aí. Então, meninas, era isso, né? Uma palavra breve, né? Mas que eu acho que a gente tinha que falar dela, né? Em algum momento.